Fernando, quais tipos de inventário a gente tem? A gente tem inventário, se for pensar de forma macro, a gente tem inventário total e o cíclico. Tá? Exatamente. São distintos, tá? Uhum. E tem que ser usados em momentos distintos também, por contextos corporativos distintos. Tá? Então, vamos lá. O que é o total? Total é quando eu falo assim, olha, vou fazer o inventário total, vou parar a empresa literalmente e vou contar a empresa inteira no momento. Tá? Então, imagina que você tem uma fábrica, para ficar fácil de entender, você vai literalmente parar a operação da fábrica, tá? Então, nada produz, nada movimenta, não entra na nota fiscal, não sai na nota fiscal, tá tudo no sistema, pode ser um SAP, um TOTOS, um Oracle, qualquer outro sistema, um RP, vai bloquear ela de lá para movimento de inventário, tá? Ele vai bloquear todas as movimentações de estoque. A empresa para. Para. Esse vai contar a empresa inteira. Totalmente. Caraca. Esse é o total. Eu imagino que você começa já querendo terminar. Esse é o total. E aí tem o cíclico. Uhum. O cíclico você pode contar uma rua, um galpão, a família A de mercadoria. Você pode contar, montar estratégias distintas aí para você, para fazer a contagem de parte do estoque. Sim. Entendeu? Depende da parte do estoque que dá mais ruptura, você faz uma contagem maior. Então, sei lá, no varejo, por exemplo, a gente categoriza PAR, produtos de alto risco. Sim. Que são itens que têm elevado furto no varejo. Tá? Então, varejo, eu estou pensando tanto alimentar quanto têxtil, tá? Sim. Nós temos itens lá que tem muito risco de furto mesmo, tanto para o cliente quanto interno na loja. Sim. Então, está categorizado lá quais são os itens. Tá? Então, esses itens fazem muito mais inventário do que todo o restante. Claro. Por quê? Porque a ruptura deles é muito maior, a baixa dele tem que estar maior. Então, para deixar correto tanto o contábil, igual o Ronaldinho falou, quanto o sistema para poder repor esse estoque para não ter ruptura na gôndola, por exemplo. Está falando bastante, os temas estão focados aí principalmente ao inventário geral, o anual, que é uma prática comum em algumas empresas, mandatória, inclusive, para fechar o exercício, né, o exercício do ano. Mas falando do rotativo, que é um pouquinho, importante. O rotativo, ele é um remédio para evitar surpresas no anual. Então, quando você fecha e você vai fazendo ao longo do ano o rotativo, vai evitando que lá no ano você tenha uma surpresa daquela aquela situação totalmente inesperada. Porque o rotativo, como é que você faz? Tem várias maneiras de fazer, mas normalmente você cria uma curva ABC de estoque, né, onde tem valor agregado, e você, sei lá, curva A, por exemplo, aquilo que você disse que é curva A, que não necessariamente é só valor, pode ser um item de risco, como o Fernando falou, você coloca ele como prioridade e você determina que no seu planejamento anual de rotativo, você vai contar esse item uma vez por semana. E aí, qual que é a grande sacada disso que o Matheus está falando, tá? Lembra que anteriormente eu falei, olha, indo contra o rotativo do exemplo do prego? Tá? É ruim na minha visão o rotativo quando se define só vou contar uma rua, só vou contar um galpão. Então, por quê? Porque você vai dar perda nele ali, mas o ganho está em outro lugar. O ganho está em outro lugar, você tem que cantar inteiro. Então você tem que fazer o rotativo, como o Nadius falou, pela curva ABC ou pela uma família de produtos, alguma coisa. O que seria a curva ABC? A curva ABC você pode usar vários critérios. Vamos usar o mais simples, que é mais comum. Valor de estoque. Se a gente voltar lá na nossa, né, o famoso Pareto, o famoso 80-20. Isso. Né? 80% do valor do teu inventário, dinheiro, 80% do seu que valor, é mais caro. Que é mais caro, está concentrado aonde? Em 20% dos itens do seu estoque. E aí, até para ajudar nesse processo, algumas empresas, é uma prática que eu, inclusive, acabo utilizando, é o seguinte: nesses 20% eu deixo 5% para a curva A e 15% para a curva B. E os outros 80% de itens que representam 20% do valor, eu deixo na curva C. Isso. A curva C, se eu tiver uma discrepância nele, eu não estou desprezando, é importante, principalmente do ponto de vista de planejamento. Mas está diluído. É um valor que não vai te... Então, se você concentrar em 80% do valor do seu inventário, que são 20% dos códigos, né? Você cobriu 80% do valor do seu estoque. E até se for pensar, sei lá, na curva C, o erro de inventário, em geral, ele não está focado num único item. São muitos itens lá. Exato. Então, vai dar impacto no PCM? Vai.
mas não vai estar concentrado que vai travar o PCM, entendeu? Sim. Agora, na curva A, em geral, são itens de alto giro. E aí é uma coisa legal, só para esse link é importantíssimo para a gente não perder. Falar assim, poxa, mas então quer dizer que nós vamos parar pela curva C? Não. Na inteligência de planejamento de materiais, que vai ser também tema aqui das nossas conversas, quando você também faz uma classificação ABC e você cria uma política de estoque de segurança, o que você faz? O item da curva C, você fala o seguinte, esse cara, eu vou comprar ele 2 vezes ao ano e vou deixar um estoque de segurança justamente porque eu sei que ele é um cara que vai dar variação. Você imagina que vai acontecer essa divergência do estoque físico para o virtual. Você já imagina que vai ter. Então você está protegido pelo estoque de segurança. Você não vai ter uma surpresa tão grande. Você não vai ficar totalmente desabastecido se de repente você tem uma discrepância de parafuso. Porque você tem um estoque de segurança tal que está preparado para cobrir esse tipo de ruptura. Caraca, que legal. Lá na curva A e na curva B, não. O seu estoque é onde está o dinheiro, é fluxo de caixa, é capital de giro. E até você colocar a mesma lógica de estoque de segurança que você usou na curva C, Exato. Imagina o imobilizado que você vai ter para a curva A. Imagina. Exato. Então não faz sentido. O seu capital de giro está concentrado na curva A e na curva B. Lá, o cara de planejamento de materiais, o profissional que analisa, que faz, ele define a política de planejamento. Olha, esse cara da curva A aqui, ele está próximo, eu não tenho problema. Sei lá, hipoteticamente, vou deixar aqui um estoque de segurança que corresponda a 7 dias de demanda, de consumo, de demanda. É um risco, mas trabalhar na área de... pessoal, trabalhar em supply chain e logística é um risco, tá? E essas, viver com ele. E esses lead time vai depender muito se é importação, depende de N variáveis aí para isso, tá? É só um exemplo aqui. É só um exemplo que a gente está trazendo, né? A curva e tem várias fórmulas de você medir qual que é o tipo de serviço que você vai gerar. Então você consegue fazer por desvio padrão, você consegue fazer por nível de serviço, perfeito, cobertura. Então tem várias formas. Não necessariamente pode ser algo sofisticado, nada disso. Nós estamos falando de um desvio padrão com, sei lá, com 2 sigmas e tal, você está protegido. Você está super protegido. 95, mas todas essas políticas vai te determinar como você trata o seu inventário cíclico ou total. Exatamente. Então, assim, parece que a gente está querendo sofisticar a conversa, mas não é. Um pouquinho de inteligência de planejamento, com ferramentas simples, você vai atenuar e mitigar vários problemas que você pode ter. Agora, de novo, inventário é algo que é muito resultado da organização, né, Fernando? Como ele está organizado fisicamente, como ele está sendo controlado no sistema e como que você, no dia a dia, você garante que as movimentações estão acontecendo. Total. Então, nessa linha que você está falando, tá, Nadilson? Se for pensar uma empresa com mais maturidade, tá? Maturidade em processo, tá? Estou falando, tipo, os processos estabelecidos, seguidos, controles e assim por diante. Ela não tem aquela necessidade de fazer inventário total. Não. Ok? Não. Se ela atingir um nível de maturidade tal através do rotativo... Ela garante ali. E ela pode apresentar para a auditoria... Entendeu? Você pode apresentar para a auditoria previamente o seguinte, digamos que seja uma dessas Big Four, ou mesmo que não seja Big Four, qualquer uma delas. Existem empresas muito competentes além das Big Four. Né? Isso é bom pontuar. Você apresenta o resultado do teu rotativo, fatos e dados, olha, está aqui, eu fiz... Será que a gente pode discutir a dispensa e a eliminação do inventário anual? E vira e mexe você consegue. Por quê? Tá? Por que você está pedindo isso? Porque você precisa produzir. Isso, e por quê? Você não para a sua fábrica. Isso. O inventário é uma etapa trabalhosa, dispendiosa, cansativa, e que você para a operação, o total. Você para a operação. Então, fala assim, tem um custo para isso. Tem, tá? e não é barato. Pensa assim, um dia de trabalho, um dia de operação, assim por diante. Então, para isso, tem que ter um vale a pena, cara. Sim. Qual que é o trade-off de eu parar a operação por um dia? Por que eu tenho que fazer isso? Entendeu? Eu tenho que fazer isso quando eu tenho um risco, se a gente for pensar assim, de uma insegurança dos meus números, tal qual faça sentido pagar o preço de parar a operação por um dia. Exato. Sim, Agora, se a minha curiosidade sistêmica com físico, com inventário rotativo, para curva A e B, por exemplo, lá, igual o Nadilson falou, tá? Independente de galpão, curva A e B. Tá correndo bem? Eu não tenho necessidade de parar a operação 1 dia, 2 dias para contar tudo. Tá? Só que o inverso também é verdade.
Se eu tenho uma empresa onde há um descontrole, uma baixa maturidade para processos, tá? Então, vou dar um exemplo. Tem um cliente meu de operação, de consultoria, eu comecei a trabalhar com eles faz 6 meses, tá? Eles estavam com uma perda de inventário na casa dos 2% do faturamento. Extremamente significativo. Extremamente significativa. Se a gente for pensar que para o segmento deles, um benchmark é 0,4, 0,5. Tá com 2. 3 vezes mais do que o bench. Você consegue entender que existem muitos processos de supply, de operação, que não estão maduros. O que eu fiz lá? A gente implementou, tá rodando agora, tá? Todo mês faz um inventário full, para um dia por mês. Então não tem um anual, você já faz todo mês. Todo mês para um dia para fazer inventário total. Por quê? Porque o descontrole é tão grande, muito crítico, que tem, não é assim, ó, arruma aquela causa raiz que resolveu. Não. São várias. Tem muitas causas raiz. Então você arruma ali, e agora, quanto que bateu o inventário? Tanto. Arruma outra. Quanto bateu o inventário? Tanto. Ah, aqui. Até que a gente chega assim, ok, estamos batendo 0,6. Dá pra gente parar de fazer tudo isso aqui. Porque o gasto de. Faz bimestral, trimestral. São 12 inventários completos ao longo do ano. Isso tem um custo. Nadilson, deixa eu pensar, lá eles demoram um dia para fazer, tá? Tá. Mas mesmo assim. Não, calma. Num ano é quase meio mês parado. Exatamente. Uma empresa parada. Imagina para o resultado da companhia. Imagina assim. É hiper significativo, cara. Assim, mas aí você faz como um turno extra, alguma coisa do tipo. Não, para mesmo. Para um dia. A empresa para. Para um dia. Para um dia, você não movimenta nada, você não fatura. Atenção, você não, nesse dia nada. Você não emite, ou nesses dias de inventário, você não emite nota fiscal. Lá eles pegam um dia de semana, começa, são 2 turnos que eles trabalham, começa às 5 e pouco da manhã o inventário, sim, termina às 10 da noite. Caraca. É um dia de operação, literalmente um dia de operação, tá? Das 6 horas da manhã até as 10 da noite, todo mês. Uma vez por mês. Por quê? Porque o descontrole para processo está muito grande. A falta de maturidade.